Pessoal, tudo tranquilo? Vamos começar então recuperando um pouco do que eu falei no último vídeo, porque eu acho que as coisas ainda ficaram meio complicadas, meio obscuras. Eu comecei com o primeiro parágrafo do Capital. Naquele parágrafo, eu destaquei que o Marx afirma que a riqueza na sociedade capitalista ela aparece como uma enorme coleção de mercadorias. E eu citei que o que está por trás disso, o que o Marx está querendo dizer com isso, é que na sociedade capitalista, a maior parte da riqueza ela é produzida para ser trocada. Então, os indivíduos se tornam especialistas na produção de uma determinada coisa. Essa coisa vai ganhar a forma de mercadoria, ou seja, essa coisa ganha a forma de mercadoria porque ela vai ser levada a um mercado onde essa coisa vai ser trocada por outras mercadorias, ou seja, por outras formas de riqueza, que são a riqueza que as pessoas precisam para se reproduzir, para sobreviver. Ninguém, poucas pessoas na sociabilidade capitalista, que portanto estão até um pouco fora da sociabilidade, produzem tudo aquilo que elas precisam para sobreviver. A regra é você produz uma determinada mercadoria e aí você troca essa mercadoria por outras mercadorias que são aquelas mercadorias que de fato você precisa para sobreviver. Então a troca de mercadorias é um elemento central é um elemento particular da sociabilidade capitalista. Então, para que essas trocas possam ocorrer, surge a necessidade de uma relação social que permita a valoração das mercadorias, ou seja, a equiparação das mercadorias e, consequentemente, a troca. Essa relação social é o trabalho abstrato. O Marx afirma que, prescindindo do valor de uso, ele vai mostrar como que o valor, essa valoração não pode partir do valor de uso. Então, portanto, ignorando o valor de uso, já que nele a gente não vai encontrar a explicação, a valoração, a lei que permite a valoração das mercadorias, resta só uma única propriedade, a de serem produtos do trabalho. Portanto, é interessante também ver que como essa relação social, o trabalho abstrato, para valorar as mercadorias, não é simplesmente um pacto, algo que foi acordado pelas pessoas. O trabalho é um elemento fundamental para a produção de riquezas. É somente trabalhando sobre aquilo que a natureza nos fornece que a gente consegue produzir riqueza. Portanto, para valorar as coisas por meio do trabalho é quase como um elemento natural. É uma relação social, porque é algo que depende de determinadas condições, a necessidade da troca, mas tem essa base natural, entre aspas, que é essa necessidade do trabalho para a produção de riquezas. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que é um elemento histórico, a particularidade do capitalismo, mas há um elemento, enfim, que é quase natural à condição de homem, que é essa necessidade de trabalhar sobre aquilo que a natureza fornece para a produção de riqueza, para a produção de bens necessários para a reprodução, para a sobrevivência dos indivíduos. E, portanto, é legal também enfatizar que, de forma subsidiária, em outras sociabilidades, então, que havia a necessidade da troca não como um elemento central, mas que a troca era necessária de alguma forma, de forma subsidiária. A valoração das mercadorias, já havia uma necessidade da valoração das mercadorias. O Marx vai citar no Capital, por exemplo, como Aristóteles buscou o valor que permitia essa troca das mercadorias. Mas na sociedade em que Aristóteles vivia, ele não podia descobrir isso, primeiro, porque o valor não era, a troca não era um elemento generalizado daquela sociabilidade. Mas também, e isso vai ficar mais claro nos próximos vídeos, porque isso é um obstáculo, o trabalho naquela sociedade é o trabalho, acima de tudo, o trabalho de escravo. Então, os escravos eles são escanteados, eles não são cidadãos da polis, enfim. Isso tudo dificulta, não permite que o Aristóteles descubra o trabalho como um elemento central para a valoração daquelas coisas, daquela riqueza que é produzida. Então, no capitalismo, como o trabalho é remunerado,
a força de trabalho é remunerada, a venda da força de trabalho é um elemento central para a reprodução da sociabilidade capitalista. E a troca de mercadorias também é um elemento fundamental. Nessa sociabilidade aparecem as condições para que o Marx ou um pesquisador consiga descobrir o valor, a relação social-valor. Agora, então, o que quer dizer que o valor? Tudo isso que eu estou dizendo do valor é que o valor nos permite medir, definir a magnitude o preço das mercadorias. Ou seja, há uma determinada quantidade de valor encarnada nas mercadorias que permite, então, a troca das mercadorias. E para o valor se materializar na forma de valor de... Portanto, eu já estou até me adiantando aqui. O valor de troca, portanto, é a forma materializada, o valor, essa relação social, ela se materializa nas mercadorias na forma de valor de troca. Mas para que isso ocorra, a necessidade de se eleger uma única mercadoria, uma mercadoria especial, cuja única finalidade vai ser a materialização do valor. Veja, o que eu estou mostrando aqui, eu estou falando até agora, é quase de uma coisa metafísica, é algo que está além dos nossos sentidos, o valor. Mas para ele permitir que a troca ocorra, ele precisa ganhar uma forma concreta, uma mensuração concreta, uma determinada magnitude de valor tem que se encarna nas coisas e ele se materializa. A forma aparente dele, a forma que permite que as coisas de fato sejam trocadas, é o valor de troca. E esse valor de troca, ele precisa... Ele só se expressa em relação a uma mercadoria especial. E essa mercadoria é o dinheiro. Então, para evitar que as coisas fiquem confusas, eu vou simplificar um pouco, mas vou dar um exemplo concreto. Imagina, estamos falando aqui de uma pizza. Então a pizza é produzida, tem as pizzarias, elas produzem a pizza e aquela pizza vai ser vendida. Não é o pizzaiolo que está produzindo aquela pizza que vai consumi-la. A pizzaria vai vender as pizzas e com o dinheiro que ela recebe, enfim, os donos da pizzaria vão pagar os salários e, enfim, os donos e os trabalhadores vão utilizar aquele dinheiro que eles receberam para consumir as mercadorias que eles de fato precisam para sobreviver. Então, a pizza, ela tem o valor de uso dela é um bem, alimentar as pessoas. Mas, como tudo o que eu acabei de falar, a gente vai entender essa valoração, aquilo que permite a valoração, olhando para a dimensão abstrata da pizza, aquilo que a gente não consegue ver. É a relação social da sociedade na qual aquela pizza é produzida. O valor, portanto, aqui eu já estou quantificando o valor. O valor enquanto trabalho social socialmente necessário. Eu estou falando de trabalho abstrato, obviamente, trabalho em geral. Então, eu estou utilizando exemplo. Imagine que você precisa de 12 minutos de trabalho totais para a produção de uma pizza. Mas veja, isso aqui ainda não é a forma material que permite a troca da pizza. Esses 12 minutos de trabalho socialmente necessários têm que ser expressos numa outra medida, numa outra mercadoria. E essa mercadoria é o dinheiro. Ou seja, com uma série de mediações, que é o que eu vou discutir, tentar mostrar nos próximos vídeos, esse valor, essa abstração valor, ganha concretude na forma de... é materializado em R$40. Então, eu vou avançar aqui um pouco mais, entrando na questão do fetichismo da mercadoria, que está completamente ligada a isso. Mas eu tenho certeza que essa questão da mensuração do valor, da relação do valor de troca, ainda não ficou clara. Isso aí eu vou pegar uma série de vídeos, acho que a partir do próximo já, para mostrar claramente como essa relação social-valor se materializa na forma de valor de troca. Aqui o que eu tentei mostrar é o valor enquanto uma relação social central, fundamental na sociabilidade capitalista. Mas por que então falar do fetichismo da mercadoria? Vocês conseguiram ver, até eu já estudo isso aqui já faz um tempo, e mesmo assim a minha dificuldade em escolher as palavras, em tentar encontrar a melhor forma de dizer. Por que eu tenho essa dificuldade em dizer e por que as pessoas quando começam a estudar o Capital têm dificuldade em aprender o conteúdo?
Porque a forma com que as coisas aparecem para a gente não correspondem à real essência. Por isso que eu comecei no primeiro vídeo, inclusive, com aquele trecho do livro 3 do Capital, no qual Marx fala isso. E o fetichismo da mercadoria, então, o que o Marx está querendo dizer com isso, quando ele destaca isso já no primeiro capítulo? Que a mercadoria, o valor das mercadorias, eles não parecem ser uma relação social. Na nossa vida cotidiana, o valor das mercadorias ele não aparece como uma relação social ou como um produto do trabalho. O valor das mercadorias aparece quase como uma propriedade das mercadorias. É quase como o Marx até brinca várias vezes como a gente não vai descobrir o valor das mercadorias indo lá e quebrando as mercadorias, descobrindo os reagentes, os elementos químicos que constituem aquela mercadoria. O valor, o trabalho abstrato que está por trás do valor, ele é uma relação social e, portanto, ele é algo intangível, ele é uma mera relação social. Ele não é algo concreto, ele não é algo que está inserido na mercadoria, materialmente inserido na mercadoria. Mas na nossa vida cotidiana, o valor, por exemplo, parece ser o dinheiro. O dinheiro não parece estar expressando uma regra, uma lei abstrata, uma lei que está por trás da valoração de todas aquelas coisas. A valoração das coisas aparece como o próprio dinheiro. Então, aqui eu estou destacando só um elemento. O fetichismo da mercadoria, então, é a ideia de fetiche, é a ideia de que o Marx está tirando o fetiche daqueles deuses, daqueles construções, daqueles ídolos que sociedades primitivas faziam. Então, imagina, você faz uma estátua de madeira, de um deus de madeira. E aí os homens começam a atribuir coisas que acontecem com eles à vontade daqueles ídolos, daquela estátua de madeira. O fetichismo da mercadoria é isso. As propriedades da mercadoria elas não aparecem cotidianamente como produto do trabalho, como o produto da manipulação da natureza por parte dos homens na produção daquela riqueza. Não, essas propriedades das coisas aparecem como propriedades das próprias coisas. Não parece que há um trabalho por trás da produção daquilo. E, recuperando também o que eu acabei de falar, por exemplo, o dinheiro também como uma mercadoria, ele aparece como o valor em si, enquanto o dinheiro é apenas a expressão do valor, uma mercadoria eleita para expressar o valor. Então, eu já até adiantei aqui as duas mercadorias especiais, que uma delas é o dinheiro, o equivalente universal, e até, isso aqui é uma expressão, eu acho que o Marx não utiliza essa expressão, então é responsabilidade minha, a mais fetichizada das mercadorias. Por que eu estou dizendo que o dinheiro é a mais fetichizada das mercadorias? Porque, também como eu vou mostrar, que é o que o Marx vai discutir lá no livro 3, o dinheiro parece se reproduzir sozinho. Você coloca o dinheiro lá no banco, você tem a impressão de que aquele dinheiro está se reproduzindo sozinho. Você coloca 10, amanhã tem 11. Enfim, amanhã não, quem dera se fosse tão rápido assim. Para os banqueiros até mas para a gente não. Mas enfim, a gente coloca o dinheiro lá, a impressão de que aquele dinheiro vai se reproduzir sozinho. E aí, como eu vou mostrar, enfim, e tudo isso é uma apropriação do mais-valor que é gerado na produção, enfim. E a outra mercadoria especial é a força de trabalho. Que os homens, então, eles vendem, eles não se vendem, não é o trabalho escravo. Quem vende o trabalho são os escravos. Quem vende o trabalhador numa sociabilidade escravista. No capitalismo se vende a força de trabalho, e essa força, e em troca disso, então você recebe uma parcela de riqueza que é necessária para a reprodução do indivíduo, para que ele possa no dia seguinte voltar a vender a força de trabalho. Bom, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu não vou conseguir entrar, enfim, no próximo tópico aqui que eu tinha separado. Mas um último recado.
Eu recebi algumas mensagens, todas muito educadas, mas todas muito cerimoniosas. Não precisa ter cerimônia para me chamar e falar, não entendi tal coisa, ou eu tenho uma dúvida que está me matando, enfim, mesmo que eu ainda não tenha abordado. Enfim, outros assuntos. Podem sugerir tópicos do Capital, podem me chamar na boa, não precisa de ter cerimônia para. Quer adicionar o meu perfil, pessoa física lá no Facebook, se tem algum amigo em comum, sabe quem eu sou, pode adicionar, não precisa ficar com cerimônia não, para me chamar por lá, pode me chamar na página, nossa sociedade entre parênteses, e pode comentar aqui também, eu comentei lá no primeiro vídeo que eu não costumo ler os comentários aqui no YouTube, mas os comentários nesses vídeos aqui que eu estou gravando sobre o Capital, eu estou lendo sim. Então pode comentar nesses vídeos também que eu vou ler. Mas é isso então, abraço e até o próximo vídeo.